Em um mundo onde a tecnologia avança todos os dias, onde especialistas surgem a todo momento com novas ideias e teorias, qual é a única verdade que nunca muda? Qual é a única fonte de sabedoria que atravessa gerações sem jamais perder a relevância? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Avivada. Eu profetizo que Deus vai falar profundamente ao seu coração hoje. Que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida e a sua família e que toda a confusão e dúvida caiam por terra. O tema de hoje vai abrir os seus olhos para uma realidade urgente. Pare de ouvir especialistas e comece a seguir a palavra de Deus. Vivemos tempos em que as pessoas correm atrás de conselhos e opiniões, mas ignoram a única voz que realmente importa, a voz de Deus. E sabe qual é o pior? Muitos nem percebem que estão sendo enganados. Antes de mergulharmos nesse assunto poderoso, eu quero te pedir algo importante. Se inscreva no canal Alma Avivada e ative todas as notificações. Deixe seu like e comente. A palavra de Deus é minha única verdade. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Você pode ser um instrumento de Deus, compartilhando esse vídeo com alguém que precisa dessa verdade. Agora feche os seus olhos, levante as suas mãos e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento e te pedimos que abras os nossos olhos e os nossos corações para compreender a tua palavra, que toda mentira do inimigo caia por terra e que a tua verdade brilhe em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a verdade é que estamos cercados por um mundo cheio de vozes. Existem especialistas em finanças que dizem que dinheiro traz felicidade. Especialistas em comportamento que dizem que precisamos seguir nossos sentimentos. Especialistas em sucesso que dizem que a vitória depende apenas do nosso esforço. Mas onde está Deus em tudo isso? A Bíblia, a palavra viva e eterna do Senhor, nos ensina algo muito diferente. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Percebe? A própria Bíblia já nos alerta a não confiar cegamente na nossa própria inteligência ou naquilo que os outros dizem. Deus é quem deve guiar os nossos passos, porque Ele vê além do que podemos ver. E veja bem, isso não significa que todo conhecimento humano é ruim. Mas existe uma grande diferença entre buscar aprendizado e colocar nossa confiança absoluta nas palavras de homens. Os especialistas erram, as teorias mudam. O que hoje é considerado verdade, amanhã pode ser refutado. Mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela não é uma coletânea de histórias ultrapassadas, como muitos dizem. Ela é viva, atual e mais relevante do que qualquer livro que já foi escrito. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, lemos: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que quando você lê a Bíblia, não é apenas você que a lê, é Deus que está lendo o seu coração. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já viu especialistas mudando de opinião ao longo do tempo? Quantas vezes uma verdade absoluta foi desmentida anos depois? Os homens vivem de teorias. Deus vive da verdade. E talvez alguém esteja pensando, mas a Bíblia foi escrita por homens, então por que eu deveria confiar nela? Irmão e irmã, essa é uma das maiores objeções que as pessoas levantam. Mas a resposta é simples. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas esses homens foram inspirados diretamente pelo Espírito Santo. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a Bíblia não é um livro de opiniões humanas.
Ela é a palavra revelada de Deus. Se você duvida disso, pense no seguinte: como um livro escrito há milhares de anos consegue ser tão preciso e tão atual? Como ele pode conter profecias que se cumpriram com exatidão? Isso não é obra do acaso. E mais um detalhe: se a Bíblia fosse apenas um livro qualquer, por que ela é o livro mais perseguido da história? Por que tantas pessoas tentam desacreditá-la, censurá-la ou distorcê-la? A resposta é óbvia: porque ela tem poder. E eu te pergunto, se você tem acesso à única fonte de verdade absoluta, por que ainda busca respostas em especialistas que podem errar? Talvez você tenha sido ensinado a acreditar mais na ciência do que na fé. Talvez alguém tenha te convencido de que a Bíblia é um livro cheio de falhas. Mas eu te convido a fazer um teste. Comece a colocar a palavra de Deus em prática e veja os resultados. Porque a verdadeira sabedoria não está nos livros de autoajuda, nem nos discursos motivacionais, nem nos conselhos dos especialistas deste mundo. A verdadeira sabedoria vem do alto. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: a minha fé está na palavra de Deus. Agora, tem algo muito importante que você precisa entender. Algo que vai mudar a sua forma de enxergar a vida e a sua relação com Deus. Se você acha que já entendeu tudo, eu te garanto, você ainda não viu nada. Fique comigo, porque o que eu vou te revelar agora pode transformar sua caminhada espiritual. Irmão e irmã, você já percebeu como as pessoas estão cada vez mais dependentes das opiniões dos outros? Se surge um problema na vida, a primeira coisa que muitos fazem é procurar um especialista, um guru, um coach, um influenciador. Mas poucos dobram os joelhos e perguntam para Deus: Senhor, qual é a tua vontade? O mundo está cheio de mestres, mas só existe um mestre verdadeiro. Em Mateus capítulo 23, versículo 10, Jesus disse: Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Veja bem, não estou dizendo que buscar conhecimento seja errado, mas há uma grande diferença entre adquirir informação e colocar a sua fé na sabedoria humana em vez da palavra de Deus. Quantas vezes você já viu um especialista fazer uma previsão e errar completamente? Quantas vezes a ciência afirmou algo como verdade absoluta e, anos depois, teve que se retratar? Agora compare isso com a Bíblia. Ela nunca precisou ser corrigida. Ela foi escrita há milhares de anos, mas ainda é 100% relevante. Os especialistas mudam de opinião, mas a palavra de Deus continua firme. Em Isaías capítulo 40, versículo 8 está escrito: Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Irmãos e irmãs, isso significa que, não importa o quanto o mundo mude, a palavra de Deus continua sendo a maior fonte de sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Mas por que tantas pessoas preferem confiar em especialistas em vez de confiar na Bíblia? A resposta é simples: porque a palavra de Deus exige obediência, enquanto as palavras dos homens são moldadas para agradar os ouvidos. Veja o que está escrito em 2ª Carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir o que lhes agrada, e é exatamente isso que muitos especialistas fazem. Eles falam aquilo que o público quer ouvir, porque isso dá lucro, isso gera seguidores. Mas a verdade, meu irmão, não é negociável. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda feito para massagear o ego. Ela nos confronta, nos corrige e nos transforma. E eu te pergunto, quantas vezes você já foi enganado por palavras bonitas? Quantas vezes seguiu um conselho que parecia certo, mas no final te levou ao erro? Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso significa que nem tudo o que parece certo aos olhos humanos realmente é. A única forma de ter certeza de que estamos no caminho certo é seguindo a palavra de Deus. Agora, talvez alguém esteja pensando: mas se a Bíblia é tão superior, por que nem todo mundo a segue?
A resposta está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ou seja, para aqueles que confiam apenas na lógica e no conhecimento humano, a palavra de Deus parece loucura. Mas aqueles que têm fé sabem que ela é a verdadeira sabedoria. E olha que interessante, quanto mais o mundo tenta se afastar da Bíblia, mais ele entra em confusão. Quanto mais as pessoas ignoram os princípios de Deus, mais se perdem. E isso é a prova de que nenhuma sabedoria humana pode substituir a verdade do Senhor. Agora escreva nos comentários: eu confio na palavra de Deus acima de qualquer outra coisa, porque eu vou te mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido. Algo que vai abrir os seus olhos de uma vez por todas sobre por que tantas pessoas rejeitam a palavra de Deus e correm atrás de teorias humanas. Se prepare, porque o que vem agora pode mudar completamente a sua perspectiva. Agora, meu irmão e minha irmã, quero te mostrar um dos motivos mais profundos pelos quais tantas pessoas rejeitam a palavra de Deus e preferem seguir os especialistas do mundo. A verdade é que seguir a Bíblia exige transformação. E transformação dói. Mudar dói. Abandonar hábitos errados dói. Renunciar à própria vontade para obedecer a Deus não é fácil. Por isso, muitos preferem seguir teorias humanas, porque elas não exigem mudança, elas só alimentam o ego. Veja novamente o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus não apenas ensina, ela corta, separa, expõe o que está oculto no coração. E isso é incômodo para quem quer viver do jeito que bem entende. Agora pense comigo. Qual é a mensagem mais comum que ouvimos hoje em dia? Siga o seu coração. Faça o que te faz feliz. Não deixe ninguém dizer o que você deve ou não deve fazer. Mas o que a Bíblia diz? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, não podemos confiar em nosso próprio coração, mas os especialistas do mundo dizem o contrário. Eles falam para você seguir o seu próprio desejo, fazer aquilo que parece certo aos seus olhos. Só que, como já vimos em Provérbios capítulo 14, versículo 12, nem tudo que parece certo realmente é certo aos olhos de Deus. Agora me diz, quantas pessoas você conhece que seguiram o próprio coração e depois se arrependeram amargamente? Quantas decisões erradas foram tomadas porque alguém ignorou a sabedoria de Deus e preferiu seguir um conselho bonito, mas vazio? É exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer que as pessoas confiem na própria lógica, nos próprios sentimentos e ignorem completamente o que Deus diz. E eu te pergunto, você acha que Satanás quer que as pessoas conheçam a verdade? Claro que não. Ele quer confundir, enganar, distorcer a verdade para afastar as pessoas de Deus. Por isso, uma das estratégias mais eficazes do inimigo é desacreditar a Bíblia. Ele faz isso através de especialistas que dizem que a Bíblia é apenas um livro antigo, ultrapassado, cheio de mitos. E muitos caem nessa mentira. Mas veja o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus liberta. Agora pense, se a verdade liberta, o que a mentira faz? A mentira escraviza. Ela mantém as pessoas presas em confusão, dúvida e medo. É por isso que existe tanta resistência contra a Bíblia, porque ela expõe a mentira. E sabe o que é mais incrível? Mesmo com tantos ataques, tantas tentativas de destruir a palavra de Deus ao longo da história, a Bíblia continua sendo o livro mais lido e mais influente de todos os tempos. Nenhum outro livro resistiu tanto ao tempo e às perseguições. Nenhum outro livro tem o poder de transformar vidas como a palavra de Deus, porque não é apenas um livro. Em 2ª Carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito:
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia não é invenção humana. Ela é inspirada por Deus. Mas muitos tentam desacreditá-la, dizendo: "Ah, mas foi escrita por homens." Sim, foi escrita por homens, assim como qualquer outro livro no mundo. Mas a grande diferença é que esses homens estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Em 2ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito: "Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo." Ou seja, os autores da Bíblia não estavam escrevendo suas próprias opiniões. Eles estavam escrevendo aquilo que Deus mandava. E a maior prova de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus é que tudo o que está escrito nela se cumpre. Profecias que foram escritas centenas de anos antes se cumpriram exatamente como foram ditas. Isso não acontece por acaso. Isso prova que a Bíblia é viva, poderosa e verdadeira. Agora, meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Não basta apenas saber disso. A pergunta que você precisa fazer é: eu realmente confio na palavra de Deus acima de qualquer outra coisa? Se a resposta for sim, então você precisa tomar uma decisão. Parar de dar ouvidos às vozes do mundo e começar a seguir a voz de Deus. E se você está comigo nessa decisão, escreva nos comentários: "A minha confiança está na palavra de Deus." Porque agora eu vou te mostrar o que acontece quando uma pessoa decide viver baseada unicamente na palavra de Deus. O que você vai ouvir a seguir pode ser a chave para você nunca mais ser enganado pelas mentiras do mundo. Agora que entendemos que a Bíblia é a verdadeira fonte de sabedoria e que devemos confiar nela acima de qualquer outra coisa, quero te mostrar algo muito poderoso. O que acontece quando uma pessoa decide viver unicamente baseada na palavra de Deus? E eu já adianto, o inimigo não vai gostar disso. Porque quando você decide se firmar na verdade de Deus, você se torna uma ameaça para o reino das trevas. E isso acontece porque a palavra de Deus não é apenas um livro, ela é uma arma. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 17. "Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." A Bíblia é a espada do Espírito. Ela não só ensina e corrige, ela luta por você. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele não usou argumentos humanos, ele não citou filósofos ou especialistas. Ele usou a palavra de Deus. Em cada tentação, Jesus respondeu: "Está escrito." Você percebe? A palavra de Deus tem poder. Agora, meu irmão e minha irmã, pensa comigo. Se até Jesus usou a palavra para vencer as mentiras do inimigo, por que nós insistimos em procurar respostas em fontes humanas? Se você quer vencer as batalhas da vida, você precisa estar armado com a verdade da palavra de Deus. E a grande pergunta que você deve se fazer é: será que eu tenho usado essa espada? Porque muitos crentes carregam a Bíblia, mas não a leem. Muitos conhecem versículos, mas não praticam. E sabe o que acontece? Eles se tornam crentes fracos, vulneráveis, facilmente enganados pelas mentiras do mundo. Mas eu quero que você entenda algo hoje. Quando você decide viver baseado na palavra de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Olha o que está escrito em Salmos capítulo 1, versículos 1 a 3. "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará." Você percebe a promessa aqui? Aquele que rejeita os conselhos errados e decide viver segundo a palavra de Deus se torna inabalável. Agora eu te pergunto, é isso que você quer para a sua vida? Porque Deus está te chamando hoje para tomar uma decisão. Ele está te dizendo: pare de dar ouvidos às vozes erradas e comece a ouvir a minha voz.
porque no final das contas só há duas escolhas. Ou você se firma na palavra de Deus e constrói sua vida sobre a rocha, ou você se apoia na sabedoria humana e constrói sua vida sobre a areia. E Jesus deixou isso muito claro em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Agora me diz, sobre o que você tem edificado a sua vida? Sobre opiniões humanas que mudam toda hora? Ou sobre a palavra de Deus que nunca muda? A decisão é sua. E se você está decidindo hoje firmar sua vida na palavra de Deus, escreva nos comentários: minha vida está firmada na palavra de Deus. Agora quero orar por você. Feche seus olhos, levante suas mãos e receba essa oração com fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante de Ti cada pessoa que ouviu essa mensagem até o fim. Senhor, que Tu abras os olhos espirituais delas para que nunca mais sejam enganadas pelas mentiras deste mundo. Pai, fortalece cada um para que eles sejam inabaláveis na Tua palavra, que eles tenham fome e sede de justiça, que a Bíblia se torne a bússola de suas vidas. Repreendemos agora todo espírito de confusão, toda dúvida lançada pelo inimigo para afastá-los da Tua verdade. Declaramos que a Tua palavra será lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Senhor, traz transformação, renova as mentes, fortalece a fé e enche os corações com a Tua presença. Nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz, e nela nós colocamos a nossa confiança. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Alma Avivada, aproveite esse momento para se inscrever e ativar as notificações. Aqui você sempre encontrará mensagens que fortalecem sua fé e te aproximam de Deus. E se você quer continuar mergulhando na palavra e descobrindo verdades que vão transformar sua vida, assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.